Vamos então aqui o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade. O item é o item número 7, Igualdade perante o túmulo. Nós vamos aqui então iniciar a partir da questão 823. Aqui o objetivo de Kardec, aliás, hoje, dia 3 de outubro de 2019, hoje nós celebramos a memória do nascimento de Kardec, 3 de outubro de 1804. Então nascia ali, reencarnava o nosso nobre codificador, trazendo para nós todo esse trabalho, todo esse conteúdo que nos ajuda tanto no entendimento da nossa realidade espiritual e da nossa vida aqui no mundo material. Então, as nossas homenagens aqui ao nosso codificador. Então, quando Kardec apresentou esse tema, aqui pelas perguntas que ele apresentou aos espíritos, nós podemos olhar uma celebração de uma despedida, de um funeral, por duas perspectivas, ou melhor, por três perspectivas. Primeira, a perspectiva espiritual, que nós já estamos bastante familiarizados com o tema, que traz para nós então a realidade dos espíritos ao retornarem para o mundo espiritual, cada um vivendo de acordo com suas conquistas, vivendo de acordo com a vivência que teve aqui no mundo material. Da segunda perspectiva, nos próprios evangelhos, num dos evangelhos, Jesus, então, ou em alguns dos evangelhos, Jesus falava sobre os túmulos caiados, Então, por fora, túmulos caiados, mas por dentro, cheio de podridão. Então, por dentro, nós temos ali o simples efeito da biologia, tendo ali a decomposição dos cadáveres, ou então ali tratando, cada um de acordo com sua cultura, com o seu desejo, tendo ali a cremação, por exemplo, cada um dando ali dando o trato, o cuidado de acordo com o seu interesse. E a terceira perspectiva, e nesse caso, nessa segunda perspectiva, todos nós estamos iguais ali, depois da desencarnação, o corpo é o mesmo de todos, o tratamento será o mesmo de todos, o processo será o mesmo para todos, ninguém vai ter ali um ou outro tratamento diferente, salvo algumas exclusividades, no caso, por exemplo, de corpos incorruptos, que a ciência hoje procura compreender do porquê desse fenômeno, e alguns colocam isso como sendo milagres, outros colocam isso como sendo apenas um fenômeno químico, ambiental, enfim. Depois a gente vai tratar um pouquinho melhor sobre isso. E depois, na terceira perspectiva, quando a gente fala da aparência, daquela visão exterior de uma cerimônia fúnebre, de um sepultamento. E não apenas sepultamento, mas assim também como acontece nos velórios, e até mesmo depois em missas, que são ocultos, de um modo geral, que são então celebrados em homenagem a esses que desencarnaram. Então, nós vamos tentar analisar esses três pontos de vista, porque a doutrina espírita ela nos permite fazer essa visão, ter essa visão imediata dessa cerimônia, por isso é colocado então igualdade perante o túmulo, ou seja, o indivíduo desencarnou, o corpo físico então morreu, e depois nós prestamos as nossas homenagens de acordo com a importância, de acordo com os recursos disponíveis para cada indivíduo, de acordo com a cultura, de acordo com a cultura do indivíduo, de acordo com a sociedade onde ele vive, com o país que ele vive, com a época em que ele vive. Então nós temos a possibilidade de analisar todas essas possibilidades. A primeira, a aparência, é muito fácil da gente tratar. A segunda, a parte da biologia. E depois a terceira parte, talvez a doutrina espírita seja mais credenciada
para falar sobre ela, já que nós temos, através das comunicações com os espíritos, o conhecimento sobre o estado moral desses indivíduos, né? Então não apenas a ideia do céu, do inferno, o purgatório, mas a gente consegue entender detalhes da vida de um indivíduo a partir daquilo que ele mesmo relata. Então Kardec, quando ele coloca para nós aqui igualdade perante o túmulo, na questão 823, ele diz aqui para nós, né, de onde vem o desejo de perpetuar a memória nos monumentos fúnebres? Aí a resposta dos espíritos, bastante simples, né, derradeiro ato de orgulho. E aí então, quando nós começamos a entender o orgulho, né, a vaidade humana, e também o próprio egoísmo, né, que são as três chagas que corrompem, né, o nosso caráter, é o desejo que nós temos de mostrar uma importância, ou pelo menos um último ato de demonstração de importância a partir dessas cerimônias, desses monumentos fúnebres. E aí então nós temos, né, na história, principalmente aquelas que mais se destacaram, né, da Idade Média para cá, a partir ali do Renascimento, quando nós tínhamos grandes artistas, escultores, né, que criavam aqueles monumentos em homenagem às famílias ricas, às famílias que tinham importância na sociedade, né, na Itália mesmo, a gente lembra, né, dos Médicis, né, que eram famosos, que eram ricos, que eram poderosos, e aí então pediam para que grandes artistas, né, daqueles que nós tanto estudamos, para que criassem monumentos em mármore para mostrar a importância. E de lá para cá, então, acabou surgindo aquilo que nós chamamos de arte tumular. Já chegamos a estudar sobre isso numa outra oportunidade. Bom dia, Vanessa. Sobre a arte tumular. E aí, então, nós tivemos ali artistas que se dedicam, assim como nós temos aqueles que se dedicam à produção de obras para exposição em museus, tem aqueles que acabam trabalhando em cemitérios, fazendo com que esses ambientes se tornem verdadeiros museus. Aqui em São Paulo mesmo nós temos o cemitério da Consolação, no centro da cidade, e que tem guia turístico, para mostrar ali quem são as personalidades que estão enterradas ali, os corpos, né, das personalidades que estão enterrados ali, os artistas que participaram da criação daqueles monumentos, né? Então são esculturas belíssimas, mas apenas trazem ali um tema mais mórbido, né? Falando sobre anjos que choram, santos que lamentam, então sempre trazendo, claro, aquela ideia da perda, da dor e do sofrimento. Aliás, essa é faz parte da nossa cultura, esse tipo de comportamento, de sempre imaginarmos a morte como algo doloroso. Então nós vemos desde o comportamento nos funerais, né, nos velórios, por exemplo, né, a ideia do luto, do preto, daquele tom de despedida sofrida, daquela despedida para sempre, né, que a gente percebe na ideia das pessoas, que é uma despedida que não haverá nenhum tipo de reencontro, embora haja essa esperança. Vai com Deus, embaixador. Então, embora haja essa esperança, mas é uma despedida que não tem mais volta, e os cultos, a forma como os cultos são realizados, os funerais com todos aqueles rituais, depois esses monumentos que são construídos. Então nós vemos assim a ideia da morte como algo muito sofrido. E isso acaba depois refletindo psiquicamente nas pessoas, que vão então sofrendo, né, de um modo quase que inconsolável, para muitos até inconsolável, essa perda que acaba sendo irreparável. Então já entra o papel da doutrina espírita também, como o Consolador prometido, está trazendo para nós a esperança, trazendo para nós a compreensão dessas transformações que cada um de nós vai vivendo. Então, quando nós falamos sobre esse derradeiro ato de orgulho, o indivíduo muitas vezes elabora o próprio funeral. Então ele vai trazendo ali quais são as músicas que vão ser ouvidas, onde será realizado o sepultamento, que tipo de ritual vai ser
realizado, quem serão os convidados, de que forma que isso vai ser divulgado. Né, hoje nós ainda temos isso hoje nos jornais impressos, aquela seção de obituários, onde nós temos ali as homenagens prestadas, né, por empresas, prestadas por famílias, né, que tem ali recursos para fazer essa publicação, que é uma publicação cara, mas tem ali no obituário, então, palavras de homenagem, letras garrafais. Então, o limite que tem, inclusive Kardec vai falar um pouquinho sobre isso na questão 824, o limite que existe entre a homenagem sincera e apenas uma demonstração de orgulho é um limite muito sutil, um limite muito, mas muito tênue, quase imperceptível. Porque pelo fato de nós sermos indivíduos ainda orgulhosos, por mais sincera que seja a nossa intenção, ela vai estar contaminada com orgulho. Basta a gente lembrar no próprio funeral de Kardec, quando então nós tínhamos ali aqueles espíritas que participavam do cerimonial, inclusive isso foi descrito lá no início do livro Obras Póstumas, né, nós tivemos ali até qual foi o discurso que foi feito na época, então as palavras e tudo mais, até mesmo num funeral como aquele, nós percebemos assim que inevitavelmente tem ali uma gota de vaidade. É aquele indivíduo que quer estar aí mais próximo, é aquele indivíduo que quer ser reconhecido por ter sido mais amigo do que o outro, é aquele que vai ter a oportunidade de dizer aquelas últimas palavras com um pouco mais de reconhecimento. Então, a nossa vaidade acaba sendo tocada inevitavelmente porque faz parte da nossa natureza. Agora, aquele que desencarna, ele vai então entender de um modo diferenciado essas homenagens, porque se ele tiver a humildade, se ele tiver a simplicidade, ele vai se ver muitas vezes até constrangido diante de todas aquelas pompas e circunstâncias que foram criadas em sua memória, e ele vai então reconhecer que ele não é merecedor daquilo tudo. Então a gente lembra, né, Chico ele queria sempre, né, que tudo fosse muito simples, que fosse tudo muito humilde, né, e até mesmo, né, ele se deparando com o monumento que foi criado para ele lá em Uberaba, embora um monumento singelo, né, apenas com o seu busto e tudo mais, muitas vezes o espírito olha e diz assim, né, mas por que eles me colocam nessa posição? Porque reflete, né, aquilo que ele viveu em vida, que foi exatamente, né, viver a humildade, viver a simplicidade. Então não adianta querer prestar homenagem se o espírito se reconhece naquela posição de simplicidade. Aliás, ele foi educado para isso, né? Ele teve ali a presença de Emmanuel o tempo todo mostrando para ele, né, que a posição dele não era uma posição de destaque, que ele era ali um simples, né, até Emmanuel muitas vezes utilizando até palavras um pouco dolorosas para chamar a atenção dele, para despertar a consciência dele, diz assim que ele valia menos que um verme, né, que os vermes valiam muito mais, que trabalhavam sem reclamar. Então ele aprendeu a viver essa simplicidade toda. Então, no momento do sepultamento, em que palavras são proferidas, homenagens são feitas, túmulos, né, são levantados, monumentos e tudo mais, ele acaba depois olhando para a intenção dos encarnados e reconhecendo a sua própria posição. Agora no plano espiritual, principalmente em que o espírito se vê numa determinada faixa vibratória, ombreando ali com espíritos que são, né, que realmente alcançaram aquela posição pelo seu merecimento. E ele estando naquele meio, imagina ele então intimamente pensando, né, poxa, que legal que eles reconheceram o que eu fiz. E aí rapidamente assim ele vai olhar para o lado e vai perceber ali os espíritos só encarando ele, dizendo assim, quem você pensa que é, para achar que você é merecedor daquilo tudo, né? Então, no mundo espiritual é diferente, porque o espírito, quando ele se coloca realmente com toda simplicidade e humildade, ele alcança aquela posição no plano espiritual pela própria lei de atração. Mas aqui para nós, no mundo físico, a gente acaba tendo essa dificuldade pela contaminação da nossa personalidade com esses valores ainda inferiores. Então, mesmo que nós queiramos, não, eu vou fazer isso para que aquela pessoa se sinta homenageada, né? Como se fosse vamos pensar assim em algo mais alegre, você faz a sua festa de aniversário com toda a simplicidade.
Mas aí depois, inevitavelmente, você acaba reparando nos presentes que te deram, quem foram as pessoas que foram, quais os comentários que foram feitos e tudo mais, né? Então cada um ali preocupado com uma determinada situação, porque é inevitável, nós somos educados a fazermos essa comparação. Nós somos educados, né, na nossa vida íntima em casa, na nossa vida, nas nossas relações, nós somos contaminados por esse padrão de comportamento. Então nadar contra a corrente é algo que realmente depende de uma força de caráter muito grande, força essa que nós ainda não alcançamos. Né? A Angelina colocou, deveria ser lei, todos serem cremados. Mas inevitavelmente, Angelina, não vai fazer diferença. Porque não importa o tratamento que você dá para o cadáver, né? Porque você pode ser cremado num crematório muito simples, ou você pode ser cremado num crematório pomposo. Bom dia, Rose. Porque não vai dar na mesma situação. Então imagina assim, você vai ser cremado naquele lugar todo enveludado, com mármore, com luzes disso, luzes aquilo, com pessoas dizendo aquelas palavras todas pomposas, vestidas a caráter. Depois as suas cinzas sendo colocadas numa urna de ouro. Então a gente vê que não tem como fugir disso. Né? Então o destino para todos seria o mesmo, mas as homenagens continuariam. Porque até mesmo o indivíduo que foi cremado, a família tendo condições, ela vai construir para ele ali, né, no seu, por exemplo, no mausoléu da família, aquela caixinha onde vai ser colocada a cinza. Então assim, o tratamento do corpo, da matéria em si não faz muita diferença, porque ser cremado ou ou se decompor naturalmente pelas leis da natureza é o destino do corpo, mas de que forma que isso vai ser tratado no cerimonial? Né? Ou até mesmo a gente vê ali grandes personalidades que foram embalsamadas, depois são expostas em locais públicos, como acontece, por exemplo, né, com Lenin lá na Rússia. O corpo dele ali em exposição, as pessoas vão lá, tiram fotos, dizem que já foram àquele lugar. Então isso faz parte da natureza, né? Flávio colocou, né, cremação também tem um custo elevado, né, preço médio em BH R$6.000, né? Pois é. Aqui em São Paulo a gente tem um crematório municipal, não sei exatamente como é que funciona o caminho, né, para você chegar e pedir essa assistência do serviço público municipal, né? Então temos aqui, mas temos também ali os trabalhos que são feitos e particularmente. Teve um documentário chamado A Indústria da Morte, né? E nesse documentário falava sobre todas as etapas de um processo envolvendo, né, a morte de uma pessoa. Então desde o início, no tratamento em que você vai numa funerária, ali são feitos todos os tratamentos com o corpo, nesse caso a preparação do corpo, né, o tamponamento para evitar qualquer tipo de constrangimento com fluidos e tudo mais. Existe ali a parte de maquiagem, que são pessoas que fazem cursos para maquiar cadáveres, encontrando ali, né, quais são os produtos certos, qual é a cor certa que você faz, qual é o tipo de tratamento de beleza, né, que é aplicado para o cadáver. Então, e são tratamentos caros. Eu me recordo, inclusive, com uma entrevista que foi feita com algumas pessoas que trabalhavam nesse meio. Então era, por exemplo, um gerente de funerária, alguém que trabalhava no cemitério, alguém que trabalhava com maquiagem, cada um dando o seu ponto de vista. E é um serviço muito caro. E é um serviço como outro qualquer, é uma prestação de serviço. Embora seja uma prestação de serviço, num momento muito doloroso. E essa maquiadora, ela dava o depoimento dela, e ela dizia assim que era um trabalho muito ingrato aquele que ela tinha que fazer. Porque não é simplesmente você fazer a maquiagem, você preparar o cadáver e embelezar o cadáver para ser bem apresentado para a família e para aqueles que foram convidados para a cerimônia, ou aqueles que de alguma forma querem prestar homenagem. Mas a dificuldade dela é você oferecer o serviço. Naquele momento
de dificuldade, em que existe a perda de uma forma muito dolorosa, ela disse que ela foi conversar com alguém oferecendo o serviço dela, disseram que ela estava aproveitando da dor, que era um absurdo ela oferecer aquilo, e ela relatou que ela levou uma cusparada no rosto. Por outro lado, ela foi oferecer o serviço para outras pessoas, e elas então, depois do trabalho realizado, ela foi, né, receber um abraço, agradeceram pelo carinho que ela teve, pela beleza que realmente ela conseguiu apresentar naquele momento de dificuldade. Então, o momento em que ela oferecia o serviço dela era algo constrangedor, porque ela tinha que imaginar qual seria a reação da família diante daquilo. Principalmente aqui no Brasil, que não é uma cultura nossa ter essa preocupação com maquiagem. Né? Nos Estados Unidos, na Europa, tem aqueles profissionais, isso faz praticamente parte do pacote de um serviço funerário. Então você tem ali a descrição, você paga aquele serviço todo, desde o início da preparação até o sepultamento propriamente dito, então você tem todas as etapas incluídas no pacote. Aqui não. Aqui a nossa cultura é o indivíduo passa pelo tamponamento, ele é vestido, leva para o velório e depois você faz o sepultamento. Lá não, lá tem aquela coisa de você ter um buffet. A gente vê muito isso, né, nos Estados Unidos, nas funerárias tem aquela sala de recepção, onde é servido ali refeição para as pessoas, um tipo de bebida, aquela coisa toda, coisa que foge aqui aos nossos padrões, até porque é um serviço muito caro. Né? Então, né, nesse caso, Angelina, é algo que a gente vai modificando, porque a cremação ela acaba destruindo, na visão de muitos, a única relação que você mantém com aquele que morreu. Eu falo morreu porque é a visão que as pessoas têm. Então, quando você crema, dá a impressão de que você perdeu tudo, até mesmo aquele último resto que ficou. Então, para nós é muito difícil ainda entender a cremação como um ato de fato higiênico, um ato preocupado, com preocupações com o sanitarismo público. Então a gente vai ali fazendo sepultamentos durante muito tempo. Então a gente vê que é algo que vai passando de geração a geração. As pessoas, conforme elas vão se espiritualizando, modificando a visão que elas têm a respeito da vida, a respeito da morte, elas vão deixando de dar a importância que se dava a um corpo. Até mesmo, né, com o passar do tempo, nós perceberemos, né, e isso vai demorar um pouco ainda, nós perceberemos que as pessoas deixarão de ir ao cemitério para prestar homenagem àqueles que desencarnaram, porque eles entenderão que o cemitério não é a sala de visitas do mundo espiritual, onde é o único local onde vai ter aquela conexão com aquele que desencarnou, mas há algo mais agora imaterial, algo mais mental, algo mais espiritual. Mas até alcançarmos esse estágio, ainda tem um longo caminho, porque nós somos ainda muito apegados à matéria. Né? Tem essa diferença. O Flávio colocou, né, quando você contrata um plano, isso está incluído, né, eles providenciam tudo, inclusive o atestado de óbito, né, e você vai pagando uma pequena taxa mensal. Né. Hoje nós temos, né, seguro funeral, seguro de vida, que vem inclusive, o seguro de vida vem incorporado também para quem quiser, o seguro funeral. Então você tem um agente aqui para quem você liga, e aí então ele providencia tudo. Você ligou e falou, olha, aconteceu tal coisa. Na hora eles mobilizam então os seus agentes e já começam a colocar em prática aquilo que o plano aquilo que foi contratado pelo plano. Né? Então é um conforto sem dúvida nenhuma, embora seja um conforto um tanto quanto mórbido. Mas é só na hora da dificuldade que a gente percebe como isso é difícil. E Flávio colocou também, né, o maior problema dos cemitérios hoje é a contaminação do solo, né, que acaba também atingindo os lençóis freáticos, contaminando a água subterrânea. Então nós temos hoje, né, Flávio, outros processos que estão sendo propostos, né, então decomposição química, a cremação, cemitérios verticais. Então são várias outras opções, inclusive com essa preocupação com o meio ambiente também, para evitar que haja esse tipo de contaminação. Então, assim, com o passar do tempo a gente vai mudando a nossa cultura e encontrando ali novas opções. Mas de todo esse processo que eu comentei com vocês, aqui então, como foi respondido pelos espíritos,
tratando aqui, né, do derradeiro ato de orgulho, a gente começa a ver então que, como a Angelina colocou, todo mundo deveria ser cremado, que seria todo mundo colocado no mesmo padrão. Mas aí então a gente pensa assim, você vai numa funerária, aí você começa a encontrar a tabela de preços. Vamos lá. E nessa tabela de preços a gente vê que não existe igualdade. Aí você tem desde aquela urna funerária mais simples até aquela urna funerária absurdamente cara, com materiais cromados, com material envernizado, com madeira de alta qualidade, com seda por dentro, com aquelas flores caríssimas. Então você olha numa tabela de preços e você percebe que muitas vezes, como eu comentei com vocês, né, numa outra situação, nós temos ainda uma tendência de materializar a nossa fé e ao mesmo tempo de materializar também os nossos sentimentos. Tanto é assim que, para dizer que você gosta de alguém, você tem que comprar um presente caro. Você não diz que ama alguém apaixonadamente apenas com uma caixa de bombom garoto. Você pode até comprar um bombom garoto, desde que você tenha um anel de diamantes dentro da caixa, né? Para dizer que você realmente ama aquela pessoa. Mas é assim que a gente começa a perceber como nós vamos materializando então os nossos sentimentos. Então você precisa comprar um presente caro, você precisa ter uma festa cara, para dizer assim, olha, eu gosto tanto de você que eu gastei essa quantia. Quando chega nesse momento dos sepultamentos, também nós acabamos entrando nessa ideia de materializar os nossos sentimentos. Para você dizer que você realmente gostava de alguém, você vai oferecer para ele um cerimonial caro. Porque aquele é o último presente que você vai oferecer. Então você vai ter aquela urna caríssima, aquelas flores caríssimas, num cemitério de alto padrão, para dizer assim, olha, eu gostava tanto dele que eu coloquei naquele. E não naquele pequeno da periferia, que não tem nenhum tipo de estrutura, é aquele que muitas vezes é abandonado, que é um ambiente público. E você vai dizer, poxa, mas você fez isso com sua mãe, você fez isso com seu pai, com seu filho, com seu marido? Onde você foi enterrar aquele indivíduo? E aí começam então as críticas. Então nós percebemos que esse nosso comportamento ele acaba sendo, né, uma forma de materializarmos a nossa fé e uma forma também de alimentarmos esse nosso orgulho. Exatamente para evitar que as críticas que nós recebemos são críticas, né, da sociedade, porque a partir do momento em que nós dividimos a nossa vida com outras pessoas numa vida em comunidade, nós estamos sujeitos a críticas e a comentários. Então, para evitar que isso é um orgulho, né? Eu não quero receber uma crítica. Então, é meu orgulho que está dizendo, você é bom, você é especial, não deixa eu falar isso para você. Então, eu vou criar aquela circunstância para ter ali um bom comentário, para as pessoas elogiarem o cerimonial que eu fiz, para evitar que eu seja criticado, porque meu orgulho não permite isso. Então, quando é colocado o derradeiro ato de orgulho, nós temos ali o orgulho extenso em várias áreas, desde aquele orgulho preventivo, para evitar que falem alguma coisa, até aquele orgulho esperando que alguém comente alguma coisa depois. E isso a gente pensa assim, bom, o morto está ali, o morto foi embora. Mas enquanto isso, por fora é aquele burburinho todo, são todas aquelas medidas, aquelas ações, aquelas atitudes, para fazer com que isso seja valorizado exteriormente. Independente até mesmo do caráter do desencarnado. Flávio colocou, né, eu olhei de curiosidade, não tem valores, mas tem uma urna padrão. Urna semiluxo, luxo, super luxo, né? Pois é, exatamente, Flávio. Então, quer dizer, vai ser cremado, mas vai ser cremado como? Como é que chama? Aquela madeira, EVA? Aquela madeira de MDF, né? Você pega assim uma urna, eu estou perguntando aqui, consultando os universitários. Então você tem aqui aquela urna em MDF, que é aquela madeira simples, ou você tem aquela urna em madeira de lei invernizada. O destino é o mesmo. Mas a forma como nós vamos preparar esse cerimonial vai fazer diferença de acordo com o padrão de cada um. Porque tem aquele que tem e tem aquele que gostaria de ter para poder fazer igual. E aí você vai então a um cemitério, você encontra ali o mausoléu da família, com toda aquela estrutura, que muitas vezes ali, quanto mais alta, mais imponente ela é. E você olha de longe e vê assim, nossa, naquele mausoléu estão sepultados a família fulano. Porque não é
o mausoléu do fulano, é o mausoléu da família. E com toda aquela pompa e circunstância, para mostrar a importância num lugar onde está todo mundo morto. Então por isso que é colocado para nós, aqui nessa pergunta de Kardec, de onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres. Aqui nesse caso, perpetuar a própria memória é o próprio indivíduo então que prepara tudo isso. Ele cria para a família e antecipa aquele momento da sua desencarnação, investindo, né, em todos esses detalhes, investindo, né, em todos esses, em todas essas decorações, vamos dizer assim, né, para poder homenagear a si próprio, ou homenagear o nome da família. Kardec, na questão 823A, ele vai um pouquinho além, né? Aliás, antes de chegar nessa 23A, deixa eu terminar do raciocínio que eu comecei. Eu falava sobre a indústria da morte, né, naquele documentário. E aí então mostrava cada uma das etapas, né? O Dudu colocou, né? R$ 7.500 uma urna funerária, ou popularmente chamado de caixão, modelo luxo. Imagina então o super luxo que o Flávio colocou ali, né? O valor daquilo tudo. Então, mais uma vez, a gente acaba materializando os nossos sentimentos, até mesmo nesse momento. Então, desde o início, né, quando uma criança nasce e faz aquele chá de bebê, é feito aquele chá de bebê num buffet chique, ou então em circunstâncias também muito suntuosas, né? E depois, no final, quando há o sepultamento, acontece a mesma coisa também, né? Pois é, e não tem, Miriam? Tem de tudo que a gente imagina. E é tudo uma questão do quê? De vaidades humanas. O indivíduo que acaba sendo sepultado com um símbolo de um time de futebol, com a bandeira de um partido político, ou com uma bandeira de um país, de uma cidade. Isso faz parte das vaidades humanas, do orgulho humano ainda. Mas quando a gente começa a pensar, a estudar a realidade do espírito, como nós vemos, por exemplo, lá no livro O Céu e o Inferno, vendo o depoimento de cada indivíduo, muitas vezes ele é um indivíduo que está sofrendo pelo seu orgulho, por todas as dificuldades que ele mesmo criou durante sua existência, e exteriormente estão colocando lá a bandeira de um time de futebol em cima do seu cadáver. Então a doutrina vem trazer para nós exatamente isso, mostrar que a vida material, né, impregnada com elementos de vaidade, de orgulho e de egoísmo, é um desperdício de esforço, um desperdício de recursos de recurso e uma doce ilusão. E na verdade acaba se tornando uma amarga ilusão, porque a realidade do espírito é outra. Quando nós começamos então a entender qual é a realidade do espírito a partir dos valores que ele cultivou e aquilo que ele demonstrou em vida, a forma como ele vai ser sepultado vira secundário. Então vai ser simplesmente um tratamento técnico para poder cuidar daquele cadáver, seja ele cremado, seja ele enumado, seja ele tratado quimicamente, não importa qual seja, mas vai ser um tratamento apenas higiênico e não mais a exaltação do orgulho, porque quanto mais humilde o indivíduo é, mais elevado espiritualmente ele se torna. E, portanto, menos homenagens ou menos cerimoniais ele vai querer. Agora, o indivíduo, quanto mais orgulhoso ele é em vida, mais ele vai sentir necessidade de ter esse reconhecimento. A Angelina colocou, nossa tia entregou a bandeira do time dela, né, para ser colocada no túmulo, né? Coisas da vaidade humana, né, Angelina, que a gente vê assim. O espírito, quando ele desencarna e ele passa por aquela fase de ajuste no plano espiritual, para ver a sua realidade, para se encontrar como um espírito imortal, ele vai olhar para trás e depois vai falar assim, mas como eu era infantil. Então, para muitas coisas nós vamos pensar assim, não apenas no momento do funeral, mas durante a própria vida. A gente pensa num ato que a gente fez. Às vezes a gente estava brigando com a família porque a gente queria comprar um pacote de turismo para viajar para tal lugar. A gente vai chegar assim, nossa, eu sou um espírito e eu briguei por causa daquilo.
Então, o que a gente tem a oportunidade hoje com os estudos da doutrina é antecipar esse constrangimento que certamente vai acontecer no futuro. E isso nos dará a oportunidade de fazer com que nós mudemos as nossas atitudes, mudemos os nossos valores agora. Então vamos lá, só para a gente poder chegar aqui. A Fatival colocou, né, muitas vezes gastamos com flores uma importância que nunca demos para a pessoa sobreviver, né? Pois é, algo caríssimo, né? Então, falava para vocês da indústria da morte, né? Então, temos ali o início, né? Trazendo para nós, então, os cuidados na funerária, com todos os detalhes. Lá, professor. Depois nós temos ali a parte do sepultamento, temos decoração, temos a parte de documentação que é necessária, temos ali o translado, esse translado também é caríssimo, aqueles carros que são contratados, né? Aqueles carros bonitos, reluzentes, bem limpos, bem polidos, né? Mas apenas para transportar um corpo. Depois nós encontramos qual é o cemitério em que o indivíduo vai ser sepultado. Aqui em São Paulo, como também acontece em outras grandes cidades, né, nós temos ali cemitérios que têm ali os seus nomes, né, que são reconhecidos. Cemitério tal, cemitério tal. Então, quando o indivíduo fala assim, quando ele morreu e tal, né, infelizmente ele faleceu, aí ele sepultou no cemitério tal. O indivíduo fala o nome do cemitério para mostrar a importância do local onde o indivíduo está. Não importa onde ele foi sepultado. É colocado junto com o comentário da desencarnação o nome do cemitério onde ele está, porque dependendo do cemitério, ele vai ganhar mais ou menos status. Portal não sei da onde, então assim, jardim não sei das quantas. Então aqueles nomes bonitos, aqueles locais muito bem arquitetados, né, muito bem decorados, muitas vezes apenas assim aquele gramado plano com aquelas placas de mármore no chão, mas nós falamos aquele nome porque é importante. Dizer que ele está num lugar que é bonito, num lugar que é reconhecido. E apenas o corpo se encontra ali. Pois é, Flávio, pensa nisso, né? O indivíduo assim, olha, ele desencarnou, ele foi sepultado, né? Aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, né, no Morumbi, nós temos um cemitério que é caríssimo, né? Aliás, quem foi sepultado ali foi o Ayrton Senna, né? Então é interessante, né, a gente ver essas coisas. Então tem o portal tal lugar, então você vai aqui em São Paulo na periferia, você tem vários cemitérios públicos e você tem aqueles cemitérios que são particulares. E nesses cemitérios particulares, então, pensa assim, ó, coloca o nome aí, Flávio, de um cemitério que você acha que é um cemitério chique. Coloca aí para você ver só. Aí você vai lembrar do cemitério e você vai pensar assim, quanto será que custa enterrar alguém naquele lugar? E qual a importância que a pessoa vai ter sendo sepultada naquele lugar? Tá vendo? São João Batista. Não é para qualquer um, né, Dudu, ser sepultado num cemitério como esse. Aqui em São Paulo você tem Cemitério da Consolação. Cemitério da Consolação, onde tem aquelas personalidades que eu falei para você, é um absurdo. O metro quadrado para você comprar um espaço para sepultamento naquele lugar é muito mais caro do que um apartamento. Aqui num bairro comum, não é nem um bairro ruim, é um bairro comum. Então o metro quadrado num cemitério é mais caro que o metro quadrado de um apartamento. Pelo nome, pela importância que o lugar tem. O Flávio colocou, né, aqui tem Parque da Colina, Parque da Saudade, Bonfim, da Paz. Pois é, cheio de cemitério chique, né? E a gente pergunta, né, qual desses cemitérios a gente vai ser sepultado? Aí no final a gente pega lá no final da lista, lá no rodapé, aquele cemitério bem simples, bem tranquilo, para poder ser sepultado ali. E é assim que acontece. Então, em todos esses detalhes, nós percebemos a manifestação do orgulho, da vaidade humana. Claro que isso também é um reconhecimento do padrão de vida que a pessoa tem a partir do esforço, a partir do trabalho que ela tem. Porque da mesma forma que ela tem um local onde ela vai ser sepultada, ela tem um lugar que ela mora. E ela não pode ser condenada por morar num lugar bom, sendo que ela tem condições de manter esse padrão. Agora o detalhe é, quando ela se reconhece, se acha mais importante pelo fato de morar nesse lugar, ou se acha mais importante nesse último momento do seu sepultamento por ser enterrado naquele lugar. E nós não conseguimos evitar isso, está impregnado na nossa personalidade.
esse processo de transformação, esse processo de reforma íntima que nós estamos vivendo? Pois é. Então, assim, esse momento de transformação que a gente está vivendo começa, assim, porque a mudança da nossa personalidade, do nosso caráter, ele é como se fosse um material polido. A gente começa passando aquelas lixas mais grossas para tirar aquela sujeira mais grosseira. Depois, então, a gente vai diminuindo ali, né, a gramatura, não sei se é assim que se fala, mas da lixa, para poder fazer com que ela se torne mais suave, apenas para dar aquele polimento. Então nós estamos hoje vivendo uma fase em que nós estamos usando aquela lixa grossa para dar aquele acabamento na nossa personalidade. Nós não chegamos ainda naquela parte mais sutil. Então, tirando aquilo que é mais grosso, que é aquele egoísmo agressivo, que é aquele egoísmo destrutivo, que é aquele orgulho, aquela vaidade, aquele apego, nós estamos tirando isso que é mais grosseiro. Mas o fato de nós tirarmos aquilo que é o mais grosseiro não significa que nós alcançamos aquilo que é o mais sutil. E esse orgulho e essa vaidade é, sem dúvida nenhuma, aquilo que existe de mais sutil. Até a gente lembra, né, pegando a referência de novo do nosso querido e saudoso Chico, quando então teve aquela história da peruca, né, que ele comentava que Emmanuel, ele apareceu com a peruca, o Chico apareceu Emmanuel e falou: o que é isso na sua cabeça? E ele falou assim: é minha peruca, eu vou usar porque eu quero. Então ele fez uma birra ali, né? Então, quer dizer, faz parte da nossa natureza termos ainda esses detalhes. Pois é, né, Flávio? Eu vou bater na porta de algum centro espírita, nem que seja na nova sede do Espiritismo Net. Tomara que vá mesmo, viu? André colocou, né, acho que isso é difícil até para os familiares aceitarem. Quando dissemos gostaria de ser cremado, né, ocorre uma verdadeira revolução dentro de casa. Muitos não entendem. Não apenas com relação à cremação, né, Andréia? Hoje existe um movimento muito grande na sociedade com relação à doação de órgãos também. De você ter ali aquele ato de solidariedade, de oferecer para aqueles que precisam os seus órgãos. Muitas famílias trazem uma grande resistência porque eles não aceitam. Eu não vou mexer no corpo do meu filho, do meu pai, porque eu amo, não quero fazer isso com ele. Então ainda tem muita coisa para a gente transformar. E esse momento, que é o momento talvez seja o mais crítico da nossa existência, é algo que são decisões difíceis que nós temos que tomar. E nem todos estamos preparados para isso, né? André falou também, quando falei que ia doar e meu enterro está pronto e pago, disseram que eu era mórbida, né? Pois é, essa situação acontece, né? A Angelina colocou, tem pessoa que desencarnam, né, que não são sepultadas, né? Desencarnam. Não são sepultadas, ainda tem esse detalhe, né, Angelina? Ainda tem esse esquecimento, né, essa indigência que nós encontramos. Aqui então na questão 823A, diz aqui Kardec: mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não por este? Então, na primeira pergunta, na 823, o próprio indivíduo prepara todo o cerimonial para ser reconhecido. Então ele diz assim: eu quero ser enterrado com essa roupa, eu quero ser enterrado com a minha farda, eu quero ser enterrado naquele lugar. Então são ali elementos de vaidade dele. Agora na questão 823A, Kardec pergunta assim: não, mas e se não é ele que escolhe, é a família? A resposta dos espíritos: então primeiro, derradeiro ato de orgulho do próprio indivíduo. Depois, orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo, para a exibição de riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre porque ele só pode colocar uma flor sobre uma tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Olha que palavras duras, né? Mas duras, mas muito reais. Então, assim, não apenas o indivíduo, mas a própria família, como eu coloquei para vocês, até antecipando essa resposta, muitas vezes ela fica preocupada com os comentários, com o tratamento que vai ser dado.
E nesse caso, quando a gente coloca assim, olha, eu dei aquele presente para o meu filho, eu dei aquele carro para ele, e aponta para o carro. E aí depois então, olha só o que eu fiz pelo meu filho quando ele desencarnou. E aí mostra todo o cerimonial, mostra ali todo o lugar onde ele foi sepultado, para mostrar para as pessoas o amor que ele sentia, muitas vezes até com uma ingenuidade infantil. De você querer mostrar o valor dos seus sentimentos pelo presente que você deu. Mas essa infantilidade acaba sendo fruto exatamente desse mesmo orgulho. Vai lá, Hermes. Vamos ler aqui então o que comenta Miramês sobre esse tema, né? Aqui o artigo, o último ato de orgulho. Diz assim para nós: os monumentos erigidos nas sepulturas dos poderosos da terra são impulsionados pelo orgulho e pela vaidade, para mostrar à sociedade que a família do morto é poderosa no domínio do ouro. O homem, muitas vezes, ainda a caminho da morte, já sente a desilusão dos bens materiais, não se interessando por essa ostentação. O pobre, nesse sentido, é bem mais ajustado, por não sofrer essa perturbação dos que ficaram. Nós temos a dizer que somente levamos para o mundo espiritual o que somos. Felizes daqueles que começaram na terra a sua reforma de sentimentos, que despertaram para Jesus nos caminhos do amor e da caridade, os valores do espírito. Não é preciso ser rico para encher o celeiro do coração, é ter somente boa vontade. O mestre não tinha onde reclinar a cabeça, entretanto, foi o mais rico de todos os homens, na condição de filho de Deus, igual a todos os homens. Os grandes monumentos de pedra erigidos nos campos santos, entre aspas aqui, poderiam ser transformados pelas famílias ricas, antes da sua feitura, em casas para os que se encontram ao relento. Feito em nome do morto, esse gesto seria um alívio para a sua consciência, como também para os que ficaram. O custo de um túmulo corresponde à alimentação que poderia ser oferecida a muitos famintos, assim como muitos outros gastos inconvenientes que se fazem na terra, por orgulho e vaidade, por ignorância e prepotência. O orgulho dos parentes atinge o desejo de glorificar a si mesmos, pouco pensando no bem-estar de quem já foi para o outro mundo. O homem de bem não precisa buscar a sua própria glória. Ela vem, por lei, em busca dele. Vejamos o que João anotou no capítulo 8, versículo 50. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Os poderosos da terra não desconfiaram de que as glórias do mundo são incômodas e passageiras, que não correspondem às necessidades do coração. O sábio nunca procura se mostrar, mesmo sabendo o bem à sociedade, mesmo fazendo o bem à sociedade, por saber que todos os feitos, bons e maus, serão revelados pela própria natureza, por ordem da lei, que nada deixe em segredo que não venha a ser revelado. O orgulho e o egoísmo são tão fortes e poderosos que acompanham quem os possui mesmo depois do túmulo, envolvendo o espírito nas suas sugestões inferiores e levando-o a sofrer todos os tipos de torturas que eles possam imprimir em sua consciência. É por isso que a reencarnação é uma bênção de Deus, pois ela nos dá a oportunidade de nos desfazermos destes dois monstros, que devoram as oportunidades dos seres humanos e prendem os espíritos, mesmo no mundo espiritual, em situações difíceis de se libertarem. Sabemos que nem sempre é pelo morto que os familiares fazem essas demonstrações, para que a sociedade veja, e sim para alimentar o orgulho de família na posição em que se encontram. Infelizes desses homens que ignoram seus destinos. Entretanto, o tempo os educará. Eles morrerão e também ficarão conhecendo a verdade que os libertará dessa ignorância. Os tempos estão chegando, para o bem da humanidade, que seja por meios violentos,
porém a natureza fará as criaturas despertarem para os valores da alma, tendo o Evangelho de Jesus como fonte da vida, por ordem de Deus. Então, aqui acabou resumindo tudo aquilo que nós conversamos sobre esse tema. Me veio aqui também, foi inevitável não pensar nisso, nesses cerimoniais que nós encontramos da realeza. Na história nós temos lá no passado as pirâmides que já mostravam o tamanho do orgulho daqueles poderosos da época, embora houvesse aquela crença de que o espírito voltaria à vida material, etc, etc, mas os monumentos que foram criados, e as pirâmides, são os maiores monumentos que nós temos aqui no nosso planeta, em homenagem a um único indivíduo. E aí então é fácil da gente reconhecer tudo isso pelo primitivismo da época. Nós falamos de uma época de 3.000 anos. Então 3.000 anos do passado nós vivíamos ainda aquelas ideias das mais bizarras ainda. Então o indivíduo, por exemplo, criava uma pirâmide daquela, independente do tempo, independente dos recursos, independente das pessoas que foram escravizadas para fazer aquilo e daquelas que foram sacrificadas também para erigir aquele monumento. Então naquela época era tranquilo, E nada vai se comparar, Flávio? Apesar de que hoje nós temos ali aquele valor agregado, então é uma coisa menor, mas muito mais cara, vamos dizer assim, Mas nada se compara com algo daquele tamanho. Mas nós temos hoje, desde, por exemplo, um casamento que nós encontramos. Recentemente tivemos um casamento na Inglaterra que mostrou ali todas aquelas pompas, carruagens e coisa e tal, para mostrar para as pessoas a importância daquela família. E é difícil a gente se libertar dessas tradições. E a mesma coisa acontece também quando nós temos um sepultamento. Em breve nós teremos ali o sepultamento de alguém da realeza, porque a idade vai chegando, inevitavelmente nós vemos isso. Vimos também, por exemplo, vamos lembrar aqui, nós tivemos de grande importância o sepultamento do Papa João Paulo II, e aí nós lembramos assim, poxa vida, mas foi a igreja que prestou aquela homenagem, Será que essa homenagem não estava impregnada de orgulho? Não tenhamos dúvida disso. Afinal de contas, eles estavam sepultando a pessoa mais importante da hierarquia daquela instituição. Aí nós encontramos poderosos, pessoas que tiveram aí uma posição de destaque, de poder em governos, pelo mundo afora. Então tivemos, por exemplo, que eu me lembro assim, de alguém de grande importância, década de 1960, 70, quando Kennedy acabou sofrendo ali o assassinato e depois fizeram o sepultamento dele. Tivemos ali também, recentemente, George Bush, colocaram ele num trem que tem ali aquela parede de vidro e foi passando de cidade em cidade para mostrar e tal, Então ali é aquele orgulho mais espartano, aquele coisa mais para mostrar aquela cultura militarista, aquela cultura de poder, Então, no caso dele, como ex-presidente, ele foi sepultado com todas essas pompas. Então tinha ali todos os com apresentação militar, com cerimonial e tal. Então nós vimos um ex-presidente, nós vimos um papa, nós vimos, não vimos ainda ninguém da realeza que chame atenção, pelo menos eu não estou me lembrando agora, algum monarca que tenha desencarnado, para mostrar para nós um tipo de sepultamento desse padrão. Mas nós vemos inevitavelmente o que é envolvido, o que é gasto nisso tudo. E não apenas numa questão de homenagem, que a gente vai ver na próxima questão, na 824, Kardec perguntando sobre isso. Se não é justo, exatamente, Flávio, tivemos a princesa Diana, bem lembrado. Embora ela já não mais representasse a família real, porque ela já tinha se separado do príncipe, do príncipe Charles. Então foi ali aquele cerimonial um pouco mais restrito, que foi só da família dela. Mas houve aquela grande comoção na sociedade britânica, mas assim, alguém empossado
no cargo de realeza nós não vimos ainda, né? Talvez a próxima que seja a Elizabeth II, né? Que já está com uma idade bastante avançada, né? Ou então o marido dela, o príncipe Philip, né? Que também ali está com uma idade avançada, talvez sejam os próximos em destaque na sociedade, né? Então, e não é rogando para que ela desencarne, mas inevitavelmente vai chegar, principalmente pela idade avançada que ela tem. Então nós veremos ali, né, na prática, alguém que ocupa o trono, está na posição de realeza, passando pela desencarnação. Aí nós temos ali todos os protocolos, todas as homenagens, o local onde vai ser sepultado, né, porque existe ali aquele local pronto, né, para a realeza da Inglaterra, onde o indivíduo vai ser sepultado ali. Então tem todas essas... Então a gente teve a oportunidade de ver então a princesa Diana, embora não fosse mais parte da realeza da monarquia britânica, ela foi tratada como tal, né, por tudo aquilo que ela conquistou em termos de carisma, em termos de influência, etc. e tal. Então nós vimos um ex-presidente, uma ex-princesa, vimos um papa, e dá para ter uma ideia do tamanho daquilo tudo. Quantas pessoas foram mobilizadas para organizar aquele momento que o corpo vai para o chão e o espírito vai para o plano espiritual. Né? Aliás, em termos de monarquia, a mais proeminente continua sendo a britânica. Né? Nós temos na Espanha, nós temos no Japão, nós temos na Suécia, nós temos na Grã-Bretanha, que mais que nós temos que eu não estou me lembrando agora? Temos, na Dinamarca nós temos ainda, temos ali os reis do Oriente Médio, né, onde nós temos ali alguns reis ainda, exatamente, né, naquela região árabe, né, então, né, pois é, um rei submisso, né, Hermes? Eu sei como é que é a sua realeza, né? A rainha manda, o rei obedece, eu sei como é que é. Dudu colocou, né, pago mais de R$2.000 para uma manutenção do túmulo da família, quando quase sempre essa manutenção não é realizada, né? Ao se ver quando desencarna alguém e ao estar na capela com o corpo, né, os empregados estão no túmulo limpando. Talvez naquela hora, né, já que ninguém fica zanzando no cemitério. E de fato é assim, né? Ainda temos essas situações constrangedoras, né? Pois é. Próximo item aqui para nós, vamos lá. Aqui na questão 824, Kardec coloca assim: reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Aí os espíritos: não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo. Né? Então, nesse caso, nós temos que muitas homenagens que são feitas são de fato para reconhecer as realizações daquele indivíduo, muitas vezes, né, que se ele de fato é uma pessoa de bem, ele não vai se ver merecedor daquele reconhecimento. Mas, para nós, enquanto sociedade, é um bom exemplo, é uma boa demonstração. É uma despedida para aquele indivíduo que fez de fato uma diferença na sociedade onde ele vive. Madre Teresa, por exemplo, quando ela desencarnou, ela recebeu aquelas homenagens absolutamente justas. Por tudo aquilo que ela fez, por toda a simplicidade que ela viveu. Então, se reconhece com facilidade que aquilo que se presta em homenagem não é para ela, né, de importância de acordo com aquilo que ela viveu. Já que ela viveu em toda a simplicidade, uma mulher que se dedicou intensamente para o alívio da dor, do sofrimento das pessoas. E é então na homenagem que ela prestou, mais do que justa. Podemos dizer assim, usando essa terminologia católica, ela foi uma santa que viveu em vida. Assim como o próprio Chico também foi um santo que viveu, né, viveu essa santidade em vida. Né, Labras? Então nós vimos ali, acrescentando então no nosso hall de Irmã Dulce também, Brás, bem lembrado, já chegou contribuindo. Então nós tivemos assim, ex-presidentes, presidentes, ex-monarcas, ou parte da monarquia, tivemos Papa, tivemos santos, entre aspas. Então nós podemos ver assim as pompas que são dedicadas a esses indivíduos,
No caso da irmã Dulce, né, Brás, que nós vimos, Padre Cícero, a mesma coisa, aqui no Brasil, foi uma movimentação muito maior pela própria população do que pelas pompas do cerimonial. Diferentemente daquilo que nós vimos em outros lugares. Pessoas que são influentes, que são poderosas, acabaram criando todo aquele cenário em que as pessoas participavam. No caso dessas pessoas simples, como foi a própria desencarnação do Chico, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, que foi em 94, né, se não me engano, a desencarnação dele, foi em 94 ou 2002? 94, né? Recordem aí, por favor. Quando aconteceu a desencarnação dele, foi uma desencarnação muito simples, mas, né, colocaram, né, organizaram o espaço para essa visitação. Nós tivemos em caso de heróis, por exemplo, né, que nós consideramos como herói aqui no Brasil, o próprio Ayrton Senna, vocês se lembram? Teve ali o sepultamento num local público, 2002, obrigado, Flávio. Eu estava confundindo qual era a Copa, se era a Copa de 94 que o Brasil ganhou ou de 2002. Então, no caso do Ayrton Senna, por exemplo, nós tivemos ali o carro exposto, transportado por carros de bombeiro, as pessoas parando na rua, estendendo bandeiras e tudo mais, né? Então, aquela homenagem era a população que fazia. A população se mobilizava e demonstrava esse sentimento de carinho por aquele indivíduo, por aquilo que ele fez. O modo como ele vai reagir a isso vai depender muito da sua elevação espiritual. Mas já não é mais apenas uma demonstração de orgulho, é algo que é sincero de fato. André colocou, né, estamos falando das homenagens dos que ficaram, mas o espírito, ao ver um sepultamento simplinho, será que não ficaria deprimido e pensar, puxa, não gostaram de mim? Sim, tem esse lado também, André. Por isso que eu coloquei no início que nós temos ali as perspectivas, né, que é ali o momento o processo de decomposição, de sepultamento propriamente dito. Nós temos ali aquela parte humana em que nós olhamos as aparências do cerimonial e temos agora a parte espiritual. Como o espírito reage diante de tudo isso? Vou falar em seguida para vocês. O Brás colocou, né, Padre Cícero, a igreja teve dificuldade para canonizar devido à sua mediunidade de efeito físico, né? Ele foi considerado um santo popular, né, Brás? Agora nós teremos, né, a irmã Dulce vai ser agora canonizada pela Igreja Católica nos próximos dias, agora talvez semana que vem ou na outra, não me recordo, vai ter transmissão pela televisão e tudo mais, né? Então, para aqueles que são os devotos, né, da Igreja Católica e aqueles que conviveram com a irmã Dulce, que reconhecem a sua elevação espiritual, é uma homenagem, né, de fato, uma homenagem justa para ela, né? O modo como ela vai reagir a isso, ela vai, claro, né, um espírito elevado vai compreender a necessidade que nós temos dos títulos, a necessidade que nós temos desse amparo do mundo espiritual, dessas referências do plano espiritual, né? Então, o espírito vai reconhecer isso. Agora nós temos espíritos orgulhosos, como já aconteceu, né, Brás? Você precisa morrer antes, Brás. Morre que a gente te canoniza, pode deixar. Te canoniza, te bota num cano, tá? Pode deixar. Então, o Hermes lembrou, né, 30 de junho de 2002, que foi a desencarnação do Chico, né? Final da Copa do Mundo, né? Conquista do Brasil. Então, Andréia, teve um caso de um espírito, isso uma amiga minha relatou, que ela era médium e ela tinha essa sensibilidade da vidência, né? E o pai dela tinha sido um general do Exército Brasileiro. E ele era um homem, aquele general, né, com orgulhoso, aquele general que exigia o reconhecimento da sua posição. Aí então ele foi para a reserva, foi sepultado com uniforme, e ela viu o pai no cemitério e dizia que a aparência dele era uma aparência de insatisfação, que não fizeram aquilo que ele achava que merecia. Então são muitos os espíritos que estão ali do lado. Aliás, nós já vimos isso também aqui nos estudos que nós fizemos, que muitos espíritos são constrangidos a estarem nos seus funerais para observarem a reação das pessoas, para verem o significado que ele tinha.
que eram significado nenhum. Então era assim, aqueles comentários superficiais, críticos, hipócritas, e o espírito sente tudo isso. Então assim, ele está lá para ver, diferentemente de Frederico Figner, que nós vimos, né, o irmão Jacó, que o papel dele era de trazer para nós um aprendizado da sua vivência. Mas nós tivemos ali relatos de outros espíritos que eram forçados a ver tudo aquilo, a passar, a sofrer aquele constrangimento. A Fatival colocou para nós aqui, né, todos esses amigos que estão mortos em julgamento pelo Tribunal do Crime são amparados por espíritos de luz e de paz? Não entendi sua pergunta, Fatival. Você coloca daqueles indivíduos que desencarnaram, mas que foram julgados aqui nos nossos tribunais, é isso? Me explica melhor a sua colocação. O Braço colocou, né, se isso acontecer comigo, eu levanto do caixão e dou porrada. Tá certo, né, Braço? Vamos ver. Flávio colocou, né, quando eu era criança, como morávamos perto de um cemitério, a gente julgava a importância do falecido pelo número de carros e ônibus, né, que acompanhavam o cortejo fúnebre. E é assim, né? A gente até contava, pois é. Aí assim, claro, né, tem todas ali as movimentações das pessoas, né, das homenagens, né? Deixa eu ver aqui, são mortos e enterrados em covas nos... você fala daqueles, né, que sofreram crimes, né, de execução, aqueles que foram enterrados como indigentes em covas comunitárias e tudo mais, né? Isso, né? Depende muito do espírito. Assim como eu coloquei para vocês, né, o espírito, depois que ele se liberta do corpo físico, né, vai com Deus, André, estou finalizando já aqui também. O espírito, quando ele desencarna e se reconhece como espírito imortal, tem até uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual a importância que o espírito dá para o seu corpo naquele momento da desencarnação. E aí a resposta dos espíritos era bastante simples. Ele vê o corpo como uma roupa que ele tira e joga fora. Então, assim, é uma resposta que ela é atribuída àqueles espíritos que de fato estão espiritualizados, que estão elevados, que olham para a sua reencarnação como uma experiência. Mas a grande maioria de nós, aqui encarnados, acaba ainda, infelizmente, valorizando demais a nossa posição aqui no mundo físico, valorizando, né, o nosso corpo. Então, para esses espíritos que foram sepultados nessas covas clandestinas, nessas covas coletivas, né, como aconteceu, por exemplo, né, em execuções que nós temos hoje pelo mundo afora, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que corpos eram empilhados e queimados, depende muito da forma como o espírito se vê perante a vida material. Para aqueles que olham para a vida material como uma etapa que já acabou, ele dá pouca importância a isso. Ele lamenta, na verdade, por aqueles que praticaram esses crimes. Para aquele espírito muito apegado, ele quer vingança, ele quer reconhecimento. Então, tanto aquele que é colocado numa cova clandestina, aquele que é queimado num corpo, numa pilha de corpos, como aquele que é sepultado no mausoléu com um caixão dourado, ou aquele que é sepultado junto com a realeza, com todo aquele reconhecimento, é o espírito que vai julgar a importância que aquilo tem para ele. No nosso caso, né, nós temos assim, conforme a gente vai aprendendo sobre essa realidade do mundo espiritual, a nossa visão vai se modificando. Então a gente fica muito mais preocupado com a saudade, com a dor da perda, porque o espírito que desencarna também perde. Que a gente pensa assim, né, que é só a família que chora. Quantos espíritos choram por não estarem mais junto com suas famílias? Né? Então, assim, cada espírito vai julgar. Então, no nosso caso, a gente começa a ter mais preocupação com os nossos sentimentos do que com aquilo que a matéria oferece. E com o passar do tempo, até mesmo os nossos sentimentos serão sublimados, serão elevados, transformados de uma forma positiva. O Hermes colocou, né, uma vez, ainda era cabo, né, eu e mais 3 soldados tivemos de ficar a noite toda sozinhos velando um sargento que havia desencarnado de modo trágico, né, saiu muita brincadeira. Naquela época não conhecia a doutrina espírita, né, Hermes? Eu trabalhava numa UTI de um hospital,
E não raras vezes acontecia uma desencarnação e éramos nós que preparávamos o cadáver, né? Então ali fazendo o tamponamento e tudo mais, e acontecia também essas brincadeiras, né? Ainda mais moleque numa situação como essa, acaba virando história para ser contada em volta de uma fogueira, né? Então, assim, para dar aquelas risadas, né? Mas hoje a gente olha e pensa assim, né? Se eu tivesse o conhecimento daquela época, esse conhecimento naquela época, meu comportamento seria diferente. E fazer um processo de tamponamento é um processo em que, só para poder descrever para vocês, nós colocávamos assim uma bacia com bastante álcool e colocava éter e colocava esse algodão em todos os orifícios do indivíduo. Então, assim, você, inevitavelmente, quando você estava com alguém sério, o trabalho acontecia sério. Quando alguém que era mais brincalhão, você entrava na brincadeira, inevitavelmente. Né? E você ali naquela sala do velório, sozinho com aquele corpo, fazendo ali o preparo, né? Então, aquela coisa de garoto, né? de ingenuidade, de imaturidade, inevitavelmente vai acontecendo. Bom, Kardec trouxe para nós, então, aqui um comentário a respeito dessa questão das homenagens em memória de um homem de bem. Ele diz assim: a tumba é o lugar de encontro de todos os homens. Nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. Então acabou a distinção. Aquele que é mais importante ou menos importante, ali no túmulo acabam essas diferenças. É em vão que o rico tenta perpetuar a sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como seus próprios corpos. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não lavará de suas torpezas e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Então aquilo que é oferecido materialmente não vai trazer nenhuma contribuição para a elevação do indivíduo. São as suas ações, as suas obras. Nesse caso, nós temos aqui então, nessa pergunta, quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo, a resposta dos espíritos à pergunta de Kardec. Aqui no final, no rodapé, Herculano Pires faz um comentário a esse respeito. Ele diz assim: há quem estranhe a existência do túmulo de Allan Kardec no cemitério Père-Lachaise, em Paris, visitado pelos espíritas. Outros censuram a visita de espíritas aos túmulos de parentes e amigos. Como se vê, são excessos de zelo que a doutrina não endossa. O túmulo de Kardec, como disse o médium Francisco Cândido Xavier, após visitá-lo, é uma mensagem permanente de luz. Quanto aos outros, veja-se o item 323. Vamos dar uma chegadinha lá no 323, para a gente poder ter aqui uma visão rapidamente aqui. Espera aí que eu estou procurando aqui, que eu acabei me esquecendo de separar. Está aqui o capítulo número 6, Vida Espírita, o item número 9, Comemorações dos Mortos, Funerais. Aí pergunta aqui, né, se os espíritos são sensíveis à saudade dos que amaram na terra. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa mais solene para os espíritos? Se eles vão num dia de reunião junto às sepulturas. E na 323, que foi aqui destacada por Herculano Pires. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A resposta: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. E aqui na questão 324, os espíritos das pessoas homenageadas
com estátuas ou monumentos, assistem às inaugurações e as veem com prazer? A resposta: muitos as assistem, quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhes tributam do que às lembranças. Né? Então aqui, falando então um pouco sobre esse cerimonial. Na questão 327, se o espírito assiste ao seu enterro, muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe que se passa se ainda estiver perturbado. Né? Então aqui, várias situações de desencarnação. Deixa eu ver aqui. Tá, Dudu trouxe para nós uma mensagem aqui, vamos lá. A morte, o desencarne, às vezes, traz a nós em vida terrena o medo, o pensamento de estar dentro de uma geladeira, sendo cortado numa autópsia, sem as pessoas queridas ao lado da gente. E isso contradiz tudo que a gente pensa, quando na verdade o estar vivendo no tempo melhor da espiritualidade foi o que trouxe a beleza de voltar para casa sem sentir as dores da carne, voltar e rever bons amigos e parentes que um dia partiram primeiro. Portanto, não se ligue na morte como feio, como ruim. A morte, a passagem para o plano, é simplesmente melhor do que evoluir no corpo fluido, do corpo físico. Sem medo, sem traumas, vivo muito melhor aqui do que lá, mas sei que um dia voltarei para cumprir o que deixei ainda lá. Né? Então, mensagem bacana que chegou para nós aqui. Né? Obrigado aos amigos que participaram com a gente, trazendo aqui essa psicografia. Né? Então, exatamente isso que a gente vê, né? A expectativa que o indivíduo tem antes da morte, né? Ou a expectativa que ele tem perante a morte, né? E depois aquilo que ele reconhece como já liberto da matéria. Então, assim, para o espírito é um processo muito difícil que tudo aquilo que é feito exteriormente fica em segundo plano. Não importa onde, não importa como foi feito, quais homenagens que foram prestadas, o espírito vive nesse momento, na maioria das vezes, um momento tão particular que isso para ele tem pouca importância. Até porque muitas vezes de todas as homenagens que foram prestadas, o seu sofrimento se torna tão agudo, tão atroz, que ele nem percebe que isso aconteceu. É a sua consciência que vai então ditar ali o ritmo, né, da sua adaptação no plano espiritual. E para a família é a mesma coisa, tem aquela preocupação de trazer aquele panorama exterior sem se dar conta da realidade do espírito, que muitas vezes, pelo fato de não ter tido uma compreensão sobre a sua transformação moral, sobre a sua evolução espiritual, precisa de muito auxílio através da prece, através do pensamento, através de um sentimento sincero. Então tudo aquilo que é feito materialmente, tudo aquilo que é exterior, perde completamente o valor quando nós, através dos nossos estudos, começamos então a entender a realidade do indivíduo, quando ele vai para o mundo espiritual e quando ele se preocupa com o retorno ao mundo físico para dar continuidade no seu projeto evolutivo. É algo realmente bastante dramático. O Brás tinha colocado lá em cima, né, um amigo meu conhecia um pouco da espiritualidade. Ele era violeiro e pediu música em seu velório a noite toda, virou festa, né, Brás? Pois é. Bacana, né? Então, porque esse tipo de prática, ou esse tipo de escolha que as pessoas fazem, tem o objetivo de diminuir a dor, de aliviar, né, aquela tensão, aquela expectativa que as pessoas têm. Então são formas que as pessoas utilizam para poder diminuir todo esse drama desse momento, né, desse último momento aqui no mundo material. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Um estudo muito mais com bate-papos, né, do que com grandes teorias, né? Porque o que vale para nós são as reflexões. E na verdade nós estamos ali condensando, né, tudo aquilo que nós aprendemos nos diversos temas, né, nos diversos aprendizados que nós vamos desenvolvendo, conhecendo a realidade do espírito. E depois quando a gente percebe isso, quando a gente olha para o mundo espiritual com essa visão diferenciada, essa parte material se torna tão insignificante
para nós, embora nós ainda tenhamos dificuldade para nos desprendermos dela, né? Então, assim, de querer prestar uma homenagem a um ente querido, muitas vezes até motivado um pouco de orgulho, coisa e tal, né? Por exemplo, né, eu tenho que ir naquele funeral para que as pessoas vejam que eu estive lá. Esse é o comportamento que nós temos. Eu não quero magoar as pessoas, eu não quero ser criticado pelas pessoas. São sentimentos ainda que são cobranças, na verdade, que são apresentadas para nós, e nós queremos cumprir com esses compromissos sociais. Mas, né, faz parte ainda da nossa vivência aqui, né? Vai com Deus, Vanessa, bom dia. Faz parte ainda da nossa vivência aqui no mundo físico. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos transformando e as pessoas também vão se transformando. Então nós encerramos por aqui esse nosso item de hoje, igualdade perante os funerais, né?